Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer aquele ato profético. Se coloque em pé, levante a sua Bíblia e declare-se comigo com voz de profeta, com voz de autoridade, com voz de arauto, com voz de atalaia. Fala assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Agora abre a sua Bíblia aí no livro do começo, ou do princípio, o livro de Gênesis. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu pegar aqui o meu esboço aqui. Eita glória, aleluia. Hoje eu estou presbiteriano, tem até esboço hoje, hein? Eu não sei se vai dar certo, mas amém. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 28, 27 e 28. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler a primeira parte desse versículo 28, para ficar gravado na tábua do nosso coração. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Laurito, esposo da pastora Desirê, pai do pastor Lucas, do pastor Derek. Glória a Deus. Pastor Derek está fazendo aniversário hoje. Hoje ele se tornou um varão valoroso. Glória a Deus. Falei, agora tu é varão, rapaz. Fez 18 anos hoje, ó. Aleluia. Acho que eu já passei dos 25. E missão cumprida, glória a Deus. Tenho 2 varões e chegaram à idade adulta e a missão está cumprida. Pronto, agora eu vou fazer a obra de Deus. Aleluia. Brincadeiras à parte, Deus é maravilhoso. E eu falo dos meus filhos, né, pastor Derek, pastor Lucas, porque nós fomos ordenados ao ministério pastoral agora faz pouco tempo. Ainda nem me acostumei, pastor. Quando alguém chama pastor, eu nem olho. Mas porque um dia alguém falou para mim: você vai ser um pastor, você tem um ministério. E eu não entendia. Por isso que eu estou falando isso dos meus filhos. Porque não tem coisa melhor, né, apóstolo? Como a gente chegou ali, eu fui dar um abraço no apóstolo, ele me falou algumas coisas. Falei, Deus é fiel na sua vida. E aí na hora do louvor ali, o Espírito Santo ministrando no meu coração. Quanto que a gente já chorou, né? Quanto que a gente já passou. Mas Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. A palavra de Deus diz: honra quem honra. Quando nós honramos ao Senhor, irmão, a gente tem ministrado isso direto, né, pastor, nas casas de paz. Fala, irmãos, nós estamos aqui na sua casa 7 semanas, fazendo a nossa parte, e Deus vai fazer a parte dele, porque Ele não deve nada para ninguém. Você abriu a sua porta para que o Evangelho do Senhor seja ministrado. Você não abriu a sua porta para a gente vir aqui, você abriu a sua porta para Jesus. Para Jesus, como foi ministrado ontem lá, Obed-Edom, ele abriu as portas da casa dele para receber a presença de Deus, e Deus o abençoou. Deus os abençoou. E eu falei para eles lá na casa de paz, eu falei, nós estamos fazendo a nossa parte. 7 semanas, você está aqui, não faltou nem um dia, agora nós vamos para a última semana, e Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmãos,
o Espírito Santo ministrou isso no meu coração e ministrou forte. Ministrou forte. Existe um espírito chamado espírito do enganador. E se eu fosse dar um título aqui para essa mensagem, até falei para minha esposa, o título seria: o Criador, o enganador, Jesus e nós, a igreja. E você vai entender aqui nessa história, irmão. É a história do começo de tudo, do princípio. Gênesis, lá no princípio, a Bíblia diz que Deus criou o homem e o abençoou, irmão. Deus te criou, olha para o irmão que está do teu lado e fala: Deus te criou e te abençoou. Aleluia, aleluia, aleluia. Além de te criar, Ele te abençoou. Você é uma bênção. Ser tu uma bênção. Quando Deus nos criou, Ele nos selou com uma bênção. Mas como eu falei, existe um espírito maligno que nós temos que combater. E como hoje é um culto de vitória, culto de libertação, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, que esse espírito enganador, desde o princípio, desde o começo, a gente vai ver aqui na história, você conhece a história, uma das histórias mais famosas da Bíblia é o começo de tudo, é o jardim, é Adão, é Eva, né? É o começo, é a história acho que mais conhecida no mundo inteiro. Mas tem algumas coisas ali que nós como presbiteriano, a gente vai aprendendo, né? A gente vai destrinchando. E aí, irmão, é lindo, maravilhoso você ler essa história, você meditar nessa história. E aí eu fiz uma experiência que eu não costumava fazer. Lá no meu trabalho, às vezes quando eu vou trabalhar de sábado e não tem ninguém, eu estou sozinho, eu coloco no som, para narrar a Bíblia. E o homem fica narrando a Bíblia lá para mim, lá no aplicativo. Irmão, que coisa linda. A voz daquele homem, voz de locutor, narrando: no princípio criou Deus. Sabe, naquela calma, não do jeito que eu leio assim. E é uma coisa linda e maravilhosa. E aí Deus foi ministrando isso no meu coração. Irmão, aí eu fiquei viciado. Comecei a ler esse texto, comecei a meditar, e todo dia lia os 3 primeiros capítulos da Bíblia. Que na verdade, essa ministração aqui, ela está baseada nos 3 primeiros capítulos, mas eu não vou ler aqui, né, irmão, porque senão, mas leia em casa, coloque o áudio lá no seu aplicativo e deixa o homem falando lá, depois você volta de novo, deixa ele falando, volta, e fica ali o dia inteiro, ouvindo a história, como que Deus criou, como que Deus começou, irmão, como que Deus projetou, como que Deus elaborou tudo, para mim e para você, para nós, irmão, o zelo, o cuidado que Deus teve em criar todas as coisas, pensando em quem? No homem, pensando em você, pensando em nós, irmãos. O cuidado é lindo e maravilhoso, irmão. Os detalhes, irmão, a ciência, ela procura explicar os detalhes da criação e não consegue, e eles se mexem para lá, se mexem para cá, e aí eles têm que se render. Os detalhes, Deus é Deus de detalhes. Mas como eu falei, irmão, o espírito maligno, enganador, ele vem para querer roubar, para querer tirar a glória de Deus, para querer distorcer a perfeição que Deus fez no começo, na criação, pensando em mim, pensando em você. O texto que eu li aqui, Gênesis capítulo 1, verso 27 e o 28, Deus, ele criando, e a primeira vez que eu ouvi o apóstolo ensinando, porque tudo que eu ministrar aqui, irmão, eu aprendi com o apóstolo, eu aprendi aqui nessa igreja, e a primeira vez que ele falou isso para nós, eu não sei se foi no culto, se foi numa sala de aula, porque na sala de aula ele ensina pregando, e no culto ele prega ensinando, aí eu não sei onde que eu estou, né, aí mistura tudo. Mas um dia ele falou para nós assim, não sei onde a gente estava, não sei se era na casa dele, eu não sei onde a gente estava, mas quando a gente está do lado dele a gente aprende. E ele falou isso, nunca mais eu esqueci. Ele falou: Deus criou todas as coisas com o poder da palavra. Está escrito aqui também no texto, mas tem algumas coisas que não estão escritas, que a gente precisa dessa interpretação, né?
E aí ele falou assim, mas na hora de criar o homem, né, vamos dizer que Deus estava sentado no seu alto e sublime trono e decretando, liberando a palavra. Haja luz, haja o céu, haja a terra, haja isso, haja aquilo. Mas na hora de criar o homem, não está escrito na Bíblia, tá, gente? Deus sentado no seu alto e sublime trono, ele se levanta, porque a Bíblia diz que ele fez do barro, do pó da terra. E o pó da terra está onde? Está aqui, né, gente? Então ele deve ter se levantado do seu alto e sublime trono, colocou a mão no barro e construiu um boneco de barro. Depois que aquele boneco estava pronto, ele soprou o espírito dele para dentro de mim e de você. E quando aquele boneco se tornou alma vivente, ele teve que abrir os olhos. E quando ele abriu os olhos, sabe a primeira coisa que o homem viu, Diego? O Todo-Poderoso. Aleluia. O El Shaddai. Aleluia. O nosso Pai, o teu Pai, o Abba, o Paizinho. Aleluia. Aleluia. Foi isso a primeira coisa que o homem viu quando ele foi criado. E quando ele falou isso, nunca mais eu esqueci dessa lição, sabe, porque você lê a Bíblia, você não tem esse conhecimento, essa interpretação, essa experiência. Aí isso marcou muito a minha memória. Nunca mais eu esqueci desse ensino. Mas aí, como eu falei, irmãos, a gente pega aqui esses 3 capítulos, Deus começa a criar. No primeiro capítulo ele forma tudo, por último ele forma o homem, depois ele vê que o homem está sozinho ali, está meio triste, está sentindo frio, ele fala, não, vou dar um jeito, vou arrumar uma varoa para esse varão aí, para ele não sentir frio nas noites frias. E aí ele cria a Eva, a disjuntora, a mulher, para caminhar do lado do homem, auxiliando, né? E no capítulo 3, irmãos, eu vou ter que ler aqui o capítulo 3, algumas partes, para que você entenda sobre esse espírito. Diz assim o capítulo 3 de Gênesis: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Olha aí o espírito do engano. Irmãos, esse espírito, ele atua até hoje. Atua até hoje. Irmão, ele atua de uma forma sutil. E ele é tão sutil que ele escolheu o animal mais astuto que havia lá no jardim. O animal mais astuto que foi criado. Coitado da cobra, irmão. Quem gosta de cobra aqui? Está vendo? Sabe por que você não gosta de cobra? Porque Deus decretou que você odiaria a cobra. Você pisaria na cabeça da cobra e ela picaria o seu calcanhar. Isso é um decreto, está na Bíblia. Não muda. Não muda. Decreto de Deus. Mas por quê? Esse espírito, ele se apoderou daquele animal, daquela cobra. E aquela cobra, ela veio com sutileza. E aqui que a gente tem que se atentar aos detalhes, irmãos. Porque esse espírito, ele continua por aí, com a mesma sutileza. Presta atenção nisso aqui, irmão. Eu acho que você vai começar a identificar agora que esse espírito, ele nos ronda. Irmão, preste atenção. Ele estava no jardim, ele teve a audácia de ir no jardim. O jardim de quem? De Deus. O jardim de Deus. Você acha que ele não vai na sua casa?
Você acha que ele não vai no seu trabalho? Você acha que ele não vai na sua escola? Você acha que ele não vai na sua rua? Você acha que ele não vem na sua igreja? Aqui nós mete fogo nele, né, apóstolo? Queima ele. Começa a queimar ele aí, irmão. Não queima eu não, queima ele. Então, irmão, presta atenção nos detalhes. Ele foi no jardim. Ele foi no jardim. E aí, irmão, a sutileza desse espírito maligno. Olha o que ele fala para a mulher. Foi isso mesmo que ele disse? Aí ele já gerou uma dúvida na cabeça da mulher. E depois ele fala: certamente não morrereis. Irmão, se Deus liberou uma palavra, não tem palavra maior do que a palavra de Deus, irmãos. Desculpa, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, e a Bíblia é a palavra de Deus. E esse espírito, ele chegou diante da mulher e falou: certamente não morrereis. E a partir daquele momento, irmão, que ele falou aquilo, gerou uma dúvida na cabeça da mulher. E ela, irmãos, começou a olhar para aquela árvore que continha um fruto de forma diferente, porque aquela árvore já estava lá. Eles já estavam convivendo ali no meio do jardim. Eles já estavam familiarizados com aquela árvore, mas nunca ela tinha olhado daquela forma para aquela árvore, nem para aquele fruto. E a partir do momento que aquele espírito colocou uma dúvida, gerou uma dúvida na cabeça, no coração daquela mulher, ela começou a olhar diferente para aquela árvore, para aquele fruto. E isso é o que muitas vezes o inimigo faz na nossa vida. Muitas vezes a gente vem para a casa de Deus, a gente vem para um culto, a gente vem para ser abençoado, a gente vem para celebrar, a gente vem para adorar o Senhor, mas de repente alguma coisa acontece e entra uma dúvida na nossa cabeça, e a gente é roubado aqui dentro, na hora da ministração, na hora do culto, nós somos roubados. Por isso que nós colocamos intercessores, nós oramos, porque esse espírito maligno, ele vem colocar coisas na nossa mente, na nossa vista, nos nossos ouvidos, para que a gente seja roubado, irmão, para que a gente seja roubado, para que a gente seja tirado do jardim aonde Deus nos plantou, aonde o Senhor ordena a bênção dele. Quem está entendendo? Então, irmãos, cuidado com o espírito enganador, porque ele continua atuando. E os modos operantes são os mesmos, viu? São os mesmos. A sutileza, a gentileza, a mansidão. Quem estava aqui no culto de domingo, pastor Marcelo Júnior ministrando, ele falou assim: o Satanás, o inimigo de nossas almas, o diabo, o adversário, ele não vai se apresentar para você com um chifre, com um rabo, com um tridente. Quem lembra disso? É exatamente isso, porque se ele se apresentar assim, a gente sai correndo, ou corre dele, ou corre para cima dele para atropelar ele. Não sei o que a gente faz na hora, eu não sei qual a minha reação, mas enfim, mas a gente corre, não vai ficar lá esperando uma coisa feia, com um tridente, correndo atrás de você, pegando fogo, todo queimado. Sim ou não? Então ele vem, irmão, como ele veio no jardim, como ele veio no jardim, e esse espírito, irmãos, ele está intensificando os ataques, porque ele sabe que o tempo dele está perto, o fim dele está perto. Então, quanto mais pessoas, quanto mais filhos de Deus, quanto mais criaturas, quanto mais aqueles que são imagem e semelhança de Deus, porque foi isso que Deus fez. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E o que esse espírito, o que o nosso adversário quer, irmão? Ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. Ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos, irmão, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa nas drogas, uma pessoa na prostituição, como eu estava, eu não sei como você estava, mas eu estava nessa situação, e esse espírito estava me destruindo a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente vê uma pessoa nessa situação, irmão, a gente tem que lembrar disso.
é a imagem e semelhança de Deus que está ali, e Satanás, o inimigo de nossas almas, ele está tentando destruir a imagem e semelhança de Deus, porque foi isso que ele foi fazer lá no jardim, através desse espírito enganador, que coloca dúvida na nossa cabeça, que faz nos duvidar de uma palavra de Deus, tentando dizer que a palavra de Deus não tem tanto poder, porque se Deus falou para Adão, se você tocar neste fruto, certamente morrereis, e o Espírito falou para a mulher, que ela não ia morrer, e aí o olhar dela começou a ser distorcido. A Bíblia diz assim, no versículo 6, não, deixa eu continuar lendo aqui, irmãos, por favor. O versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só, irmãos, e aí o versículo 6 diz assim, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos. Irmãos, ela passava ali toda hora, a árvore estava no centro do jardim, era o caminho deles ali, toda hora eles estavam passando por aquela árvore, mas ela nunca tinha olhado dessa forma, e a partir do momento que o espírito enganador entrou na mente dela, a visão dela distorceu, e ela começou a ver, a Bíblia diz, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também para seu marido, e ele comeu com ela. Meu Deus, irmãos, depois você dá um Google lá na sua casa, mas eu sei que você vai acreditar em mim, eu dei um Google ali agorinha, eu esqueci de dar um Google lá em casa, dei um Google ali. Você sabe quantas tentativas de golpe são aplicadas no Brasil em um dia? Em um dia, no Brasil, tentativas de golpe, 4.600 golpes em um dia. O que é um golpe, irmão? É um espírito enganador que vai enganar alguém para tirar proveito, ou para dar prejuízo para alguém, como queira. E aí, você acha que o espírito está parado? Ou ele está trabalhando? Estou falando Brasil. E o interessante é que, quando o Espírito Santo começa a ministrar na nossa vida, algo para a gente compartilhar com a igreja, as coisas começam a saltar nos nossos olhos. Hoje eu estava descendo a avenida, dirigindo, e tinha uma plaquinha no ponto de ônibus, não caia no golpe, não caia no golpe. Irmãos, é tanto golpe, é tanto engano, você liga a televisão, irmão, são vários casos de pessoas que caíram no golpe, do falso namorado, do falso entregador. Irmão, eu já caí no golpe, fui comprar um negócio na internet, era golpe, fui enganado, o espírito enganador. Mas, irmão, quando é material, a gente recupera, a gente corre atrás. Depende, né? Tem uns que é bem, que leva a pessoa à falência e a pessoa se mata. Quantas pessoas que tomaram o golpe e se mataram, tiraram a própria vida? É isso que esse espírito faz, né? É isso que esse espírito faz. Quantas mulheres foram enganadas, quantos homens nesses sites de relacionamento. Esse dia eu vi uma reportagem, uma senhora, ela tomou um golpe e o cara se disfarçou simplesmente do homem mais rico do planeta, o homem que fez o foguete da ré, e a mulher depositou todo o dinheiro que ela conseguiu,
poupança dela da vida inteira, ela depositou para o homem, Elon Musk, porque o homem estava precisando de grana. E a mulher falou: mas era ele. Ele fez um vídeo, eu falei para ele: mexe a orelha. Ele mexia a orelha. E aí, irmão, sabe o que acontece? Hoje tem uma tal de AI. É AI ou IA? IA. AI é outra coisa, né? IA. AI é nos Estados Unidos, que é o contrário. IA, inteligência artificial. Aí agora o espírito enganador, ele está moderno. Agora ele não entra mais na serpente, irmão. Quem está entendendo? Ele não usa mais a serpente, porque ele sabe que se a serpente se aproximar de você, você vai querer matar ela. Entendeu? Você vai querer matar a serpente. Aí agora ele usa esse negócio aí. Entendeu? Você não sabe mais o que é real, o que é fake, o que é verdade, o que é mentira. E esse espírito enganador, irmão, ele entra dentro da nossa casa, ele entra dentro do nosso carro, ele está em todos os lugares e em todas as esferas. Na política, então, ele está arrebentando. Nas escolas, espírito enganador nas escolas. Antigamente na escola ensinava matemática, português, essas coisas. O espírito enganador, o que ele ensina hoje? Só você pesquisar, você sabe. Esse espírito, irmão, ele está mais atuante do que nunca. E a Bíblia nos diz isso, irmão. A Bíblia nos relata isso, que muitos seriam enganados. Muitos seriam enganados, inclusive os da fé. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Eu, orando para Deus, eu falei: Senhor, me dá discernimento, mas também me dá inteligência para mim lidar com essas coisas aí, dessas inteligências artificiais. Porque não dá, irmão. Não dá. Você não sabe, irmão. Eu caí no golpe, eu fui lá, eu pesquisei o site, tinha o site do correio, tudo certinho, mandaram até mensagem para mim, e eu com medo de fazer a compra. Irmão, R$80, um tênis que custava 200, eu falei: opa, Jesus está me abençoando, olha só, vou economizar a maior grana. Entrei no site, estava lá o negócio do correio, tudo certinho, rapaz, tinha até vídeo do correio. Falei: é verdade. Passei não, o cara pediu no Pix, tem que ser no Pix, porque no Pix não tem como estornar, né? Se fosse no cartão, perdi 80 conto. Aí o Satanás, o inimigo enganador, não satisfeito, ele falou: seu produto está parado lá em Curitiba, tem que depositar mais R$48 para liberar. Falei: vai para lá, inimigo. Isso é irmão, um exemplo do espírito enganador, irmão. Mas hoje nós estamos aqui porque foi liberado um decreto, aleluia, para acabar com esse espírito, aleluia, glória a Deus. Olha só o que está escrito no versículo 13 do capítulo 3. E o Senhor Deus, disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Deus deu um decreto contra esse espírito imundo, que a gente tem que pisar na cabeça dele, em nome de Jesus, e destruir esse espírito enganador. Porque, irmãos,
Nós estamos aqui caminhando com Jesus já tem um tempo. Quantas pessoas a gente viu entrar por essas portas e não estão mais hoje conosco? E as pessoas saem, e aqui todo mundo é livre, ninguém aqui está preso. A pessoa pode sair, pode, se ela não quer congregar mais conosco, amém, glória a Deus, ela pode ir para outro ministério, não tem problema. O problema é quando a pessoa sai e se afasta da presença de Deus. A pessoa sai do jardim, e aí você vai procurar qual foi o motivo. O que está acontecendo, meu irmão? O que aconteceu? Ah, não, eu me esfriei, eu desanimei, eu isso, eu aquilo. O espírito enganador, irmão. O espírito enganador. Alguma coisa aquela pessoa viu no meio do jardim, e aquilo ali distorceu a visão dela, e ela perdeu o foco. Porque o foco lá naquele jardim não era a árvore que estava no meio. O foco, irmão, não é quem está aqui no meio ministrando. O foco é Ele. O foco é Jesus. Nós não podemos perder o nosso foco. Mas quando esse espírito, irmão, ele ataca com essa sutileza, com essa sagacidade, que é isso que fala ali nessa palavra que eu fui pesquisar lá, no original, a cobra, o animal mais astuto que tinha, é isso, ele vem de mansinho, com os ataques, mas é um ataque, irmão, que é um ataque fulminante. Se a gente não estiver atento, irmão, tem pessoas que saem da presença de Deus, porque fala assim: eu fui naquela igreja e ninguém me cumprimentou, o irmão passou por mim na rua e não me cumprimentou, eu nunca mais entro em nenhuma igreja. Ontem nós falamos isso na Casa de Paz. Tem muitas pessoas por aí, banalizando o evangelho, distorcendo a palavra, escandalizando a igreja de Jesus, mas a igreja de Jesus, ela é eterna. A igreja de Jesus não vai acabar, ela só vai ser transferida de lugar, aleluia, porque um dia Ele vem me buscar, Ele vem te buscar, porque eu e você, nós somos a igreja, aleluia, aleluia. Então a igreja não vai parar, a igreja não vai acabar, porque quem criou a igreja foi Jesus, quem instituiu a igreja foi Jesus, a igreja é de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Porque nós estamos nas casas e a gente percebe que tem muitas pessoas que têm bloqueio, porque esse espírito enganador, ele começa a lançar essas setas. Olha, está vendo lá? Olha o que aconteceu naquela igreja, olha o que aconteceu naquela outra igreja, olha o que acontece na televisão, olha o que acontece na internet. Então, irmão, o espírito enganador, irmão, acho que foi ele que inventou a internet. Não é possível, não. Misericredo. É só fake news, irmão. Quando você coloca uma verdade, alguém vai lá rebatendo a sua verdade, para tornar a sua verdade mentira. Aí dá um nó na nossa cabeça. É assim ou não é, irmão? Tem hora que você não sabe mais nem quem você é direito. Se você ficar ali, o apóstolo que fala: sai da internet, vem para a igreja, vem aqui pelo menos é o feijão com arroz, é o básico, mas é temperado, é bem feitinho. Na internet é comida estragada. Então, irmãos, a gente ministrando na Casa de Paz, a gente ensinando as pessoas. Eu falei ontem para o irmão lá, eu falei: você conhece o nosso pastor? Lá do Bristol, você lembra dele? Pastor Marcelo. Ele falou: eu não conheço assim de nome, eu posso conhecer de vista. Eu falei: então, pastor Marcelo, ele fala isso. 24 anos lá no Parque Bristol. A pessoa pode até não conhecer, pode até não ter o que falar bem, mas não vai ter o que falar mal, porque tem um testemunho. Eu falei: irmãos, tem muita igreja séria por aí. A campanha vai acabar, a gente quer que você vá para a nossa igreja, congregar. A igreja de Jesus, Jesus que criou a igreja. Não foi nós que inventamos igreja, ministério, foi Jesus. E nós precisamos estar congregados. Mas se não quiser ir para a nossa igreja, tem outras igrejas sérias aí, irmãos. Aqueles que estão escandalizando, que estão banalizando, eles vão responder para o dono da igreja. Eles vão ser cobrados do dono da igreja.
Mas existem igrejas sérias, existem homens de Deus, muitos, não são poucos não. É porque o espírito enganador, ele tentou enganar até o profeta, coitado. O profeta entrou na caverna e falou: oh meu Deus, estou sozinho, só sobrou eu. Mas tinha mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem muito mais homem de Deus, homem sério, do que uns que estão por aí, banalizando, escandalizando a igreja do Senhor Jesus. Mas esse espírito, ele distorce, ele generaliza, ele banaliza. E aí as pessoas estão assim, como essa mulher, como a Eva, com esse olhar, com essa visão, a visão distorcida da igreja, a igreja de Jesus. Jesus que criou a igreja, irmão. Jesus que criou a igreja. E aí o que ele quer? O que o inimigo quer? Destruir a igreja de Jesus. E aí ele vem, irmão, com essa sutileza, sabe? Irmão, não deixe isso acontecer. Se algum dia algum irmão, alguma situação acontecer aqui dentro, no nosso meio, irmão, tenha esse discernimento. Opa, não é o meu irmão, não era a cobra, irmão. A cobra não tinha nada a ver com isso, a serpente, coitada. Hoje em dia ninguém gosta dela, tadinha. O espírito, irmão, não olhe para a pessoa e já fala: olha, lá vem a cobra, esse irmão é a cobra. Misericórdia, irmão. Não, esse irmão é a imagem e semelhança de Deus. Nossa, aquele meu vizinho é a cobra. Nossa, meu patrão é a cobra. Não, ele é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Mas por trás ali tem um espírito. E esse espírito, irmão, é que quer destruir, quer nos tirar do jardim, quer nos tirar da presença de Deus. Quem está entendendo? Nós vamos orar aqui hoje. Nós vamos pisar na cabeça do espírito enganador em nome de Jesus. Botar esse imundo para correr. Aleluia. Da nossa vida, da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro. Por que a gente ora aqui, faz aquela oração profética? Jefferson orou aqui, nós decretamos, nós liberamos palavra profética, porque nós acreditamos na palavra profética, irmãos. Nós não aceitamos esse espírito enganador que está roubando os nossos jovens, está destruindo com as famílias. Irmão, presta atenção nisso aqui, irmão. A primeira família que Deus criou no jardim, o protótipo, ele já foi lá para destruir. Como que você acha que ele está de olho na sua casa, na sua família? Ele não aceita, irmão. Ele não quer que a sua família seja próspera. Deus abençoou a sua família. Fala assim comigo: Deus abençoou a minha família. Aleluia, 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 aleluia. E não tem espírito nenhum enganador, espírito maligno que vai amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, porque a palavra de Deus é maior, o decreto de Deus é irrevogável. Não há decreto maior do que o decreto. Raia suriandalabachei, remandaia sol decandalai. Não há decreto maior do que o decreto do nosso Deus. Não há palavra maior do que a palavra do nosso Deus. Quem está entendendo? Se estiver acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família, nós não aceitamos, você não aceita, porque Deus liberou uma palavra em seu favor. Deus te abençoou, e quando Deus abençoa, não tem inimigo, não tem demônio, não tem um espírito que possa amaldiçoar, porque Deus já abençoou. Quem está entendendo, dá um glória. Quem está entendendo, glorifica e engrandece o nome do Senhor, porque nós estamos aqui denunciando. Esta é uma denúncia do espírito do engano, que sai agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Não tenha medo sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Está uma unção, tem uma unção sobre a minha e sobre a sua vida. Nós somos discípulos de Jesus, e nós não aceitamos. Nós não aceitamos na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Nós não aceitamos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa autoridade na sua vida, meu irmão. Se havia algum espírito de engano cirandando a sua vida, a sua casa,
a sua mente, irmão. Quantas vezes nós somos atacados na nossa mente, esse espírito maligno tentando gerar dúvida na nossa mente, irmão, tentando roubar a nossa bênção. Sabe, às vezes a gente está próximo, irmão, falta um tiquinho para a gente tomar posse da nossa bênção, e aí vem ele, o espírito enganador, e lança aquela seta. Foi isso mesmo que Deus te prometeu? Mas você, quem é você na fila do pão? De onde você veio? Você acha que você tem essa capacidade? Aí pronto, aí turva a visão, aí já era. Acho que é isso mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, o fulano era assim, umas 10 gerações para trás era assim. Então eu acho que é isso mesmo, eu vou ser assim. Você não vai ser assim nada. Você é a imagem e semelhança de Deus, e você é discípulo de Jesus. E Jesus liberou uma palavra na sua vida, na minha vida. Aleluia. Jesus falou: se você crê, vocês farão coisas maiores. Está na hora, meu irmão. Está na hora de ser crente. Está na hora de começar a exercer a nossa fé. Não deixe esse espírito maligno te paralisar. Tem muita gente bloqueada, muita gente paralisada. Tem gente que não tem coragem de falar, irmão, porque o espírito do engano, ele tentou parar Moisés de toda forma, desde o nascimento. Moisés falou: não sei falar. Deus falou: mas você vai assim mesmo, sabendo falar, não sabendo falar, você vai, com braço sem braço, com perna sem perna, com visão sem visão, tu vai, tu vai, começa a marchar, meu filho. Não deixa o espírito te paralisar, não. Começa a declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério, irmão. Começa a declarar, irmão. Põe a mão nessa sua mão aí, tem poder nessa sua mão. Pega essa sua mãozona aí, e coloca nessa sua cabeçona, e abre essa sua bocona, e começa a declarar: na minha vida esse espírito não tem poder, porque na minha vida tem o Espírito Santo, sobre a minha vida tem a unção do Senhor. O Senhor nos ungiu, o Senhor nos separou, o Senhor nos comprou com preço de sangue, e nenhum espírito imundo vai paralisar a minha vida, vai paralisar a minha casa, vai paralisar a minha família. Eu não aceito a situação que se encontra a minha casa, eu não aceito a situação que se encontra a minha conta bancária, eu não aceito a situação que se encontra a minha vida profissional. Senhor, eu não aceito em nome de Jesus, e as coisas vão começar a mudar. Em nome do Senhor Jesus, a sua história vai começar a mudar, em nome do Senhor Jesus, porque você foi plantado nesse jardim. Deus, Ele criou o jardim para você, meu irmão. Tira da sua vida, tira da sua mente toda seta maligna que Satanás tem lançado para te paralisar. Aleluia. E sabe o que é triste? Porque quando essa seta entra, irmão, quando esse espírito nos alcança, a consequência dói. A consequência dói. Olha a consequência. Versículo 16 do capítulo 3. E a mulher disse, Deus dizendo à mulher, falando para a mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse:
porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te dei, te ordenei. Da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias para a tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, e até te tornares a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A consequência dói. Irmão, essa semana eu trabalhando uma dor no pé. Lembrava só desse texto do Adão. Falei, Adão, vigia, varão. Não era para doer tanto assim. Mas a consequência dói. A consequência dói. Não era para doer tanto assim. Mas a desobediência e dar ouvidos ao espírito enganador. Irmão, uma coisa que eu me atentei aqui. Se a Eva tivesse comido sozinha, se ela tivesse oferecido para Adão e ele recusasse, não ia acontecer nada com ele. Porque ele está falando aqui no versículo 17: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e não a minha voz. Sabe, um dia eu encontrei uma irmã, e faz muito tempo que eu não a vejo. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Vocês sumiram da igreja? Ela olhou para mim e falou, meu marido não está indo. E aí eu desanimei. Aí eu não consigo ir mais. E às vezes quando eu vou ele reclama. Aí eu, para não brigar, eu resolvi ficar em casa. Eu falei para ela, irmã, não faz isso não. Continua buscando por você e por ele. Se fortaleça para que depois você consiga trazer ele, a gente poder ir lá visitar e tal. Não veio. Meu filho fez 18 anos, o outro tem 22. Quando eles pediram o batismo, sentei os dois na minha frente e eu recebi uma palavra. O presbítero Sebastião pregou um dia Romanos 14:12 e falou assim: cada um de vós dará conta de si a Deus. Eu sentei eles lá, falei, vocês vão se batizar? Vamos. Então, abre aí para mim, Romanos 14:12. Eles abriram. O que está escrito aí? E cada um de vós dará conta a Deus. Então, não é eu que vou dar conta de você não, viu? Não é o pastor, não é o apóstolo não, viu? É você que vai sentar diante de Deus, e você que vai dar conta da sua vida. Eu vou te ensinar, eu vou te apontar. Eu coloquei o texto hoje no grupo da família. Os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Eu vou te apontar. Eu estou te apontando, eu estou aqui. Tu está me vendo aqui? Tu não é cego? Eu estou aqui na igreja fazendo a obra de Deus. Eu estou te apontando. Não vai. Romanos 14:12, meu filho. Se vire. Adão, se você não tivesse dado ouvido à voz da tua mulher, e aí naquele dia eu falei para eles, falei para minha esposa, falei, se eu parar, vocês vão ter que continuar. E se vocês parar, eu vou continuar. Porque Romanos 14:12 está na Bíblia, viu? Cada um de vós dará conta a Deus. Adão, se você tivesse me ouvido. Mas Deus é maravilhoso. Deus é bom. Fala para o seu irmão que está quase dormindo. Fala, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. E aí, irmão, sabe o que Deus fez? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar o texto. Aqui. Não, vamos continuar lendo, né? 18, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste formado. Porquanto és pó, e do pó tornará. 20. E chamou Adão o nome de sua esposa Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher
túnica de peles e os vestiu. Eu pulei uma parte aqui. A Bíblia diz que quando Deus chega diante deles, eles estão escondidos, porque como eles comeram do fruto, os olhos deles foram abertos, eles viram que estavam nus e ficaram com vergonha e se esconderam. E cozeram umas folhas para tapar a sua nudez. E Deus, quando falou com eles e viu aquilo, falou: não, mas não é assim. Que negócio é esse? E aí, o versículo 21: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E aí, quando a gente lê a Bíblia assim, irmão, a gente não entende. Mas quando a gente vem para a sala de aula estudar, e eu aprendi aqui nessa igreja, através dos ensinos, que essa pele que ele usou para vestir eles, teve que sacrificar um animal. A Bíblia não diz qual o animal, né? A Bíblia não relata. Mas aqui tipifica o sacrifício de Jesus pela expiação do pecado. Porque o pecado, ele nos causa vergonha. Ele nos causa desonra. É a mesma coisa que você está nu. Quem tem coragem de sair andando nu aí pela rua? É vergonha, é desonra. E eles se esconderam. E aí o que Deus teve que fazer, irmãos? Deus teve que sacrificar um animal, tirar a pele daquele animal, para poder vesti-los. Quem está entendendo? Olha só, irmão, o que o espírito enganador faz com a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é bom, e Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus. Aleluia. Mas só que o espírito enganador, ele não para. Eu te provei aqui. Depois você dá o Google lá. Ele continua enganando. E quantos ele tem tirado do jardim? Quantos ele tem tirado da presença de Deus? Quantos ele tem tirado do altar? Do altar. Sacerdotes, ministros, tem caído no engano desse espírito maligno, mostrando coisas bonitinhas para tirar as pessoas do jardim. Aqui é o nosso jardim, irmão. Fala para o teu irmão: aqui é o seu jardim. Aleluia. A sua casa é o seu jardim. Irmão, quando a gente ia evangelizar nas ruas, antigamente tinha lá no Parque Dom Pedro aquelas tendas, e as pessoas ficavam naquelas tendas no Parque Dom Pedro. A gente ia lá evangelizar, a gente conversava com as pessoas. A maioria das pessoas que eu conversei, as pessoas não estavam na rua por causa da droga, as pessoas estavam na rua por causa de briga, discórdia, desentendimento, dentro de casa, dentro do jardim. Quem você acha que gerou isso lá, dentro da casa da pessoa? O mesmo espírito que tentou destruir a primeira família, o protótipo, ele está aí agindo. Você vai conversar com as pessoas que estão na rua, depois na rua, ela começa a se drogar, começa a beber, porque está com frio na madrugada, e ele precisa esquentar, tem que tomar alguma coisa para esquentar, para aguentar o frio da madrugada. Ouvi muito isso aí, irmão, de pessoas na rua, foi embora de casa por briga, discórdia. E quem estava lá? O mesmo espírito, lá do começo. Mas hoje é libertação, hoje é vitória, e nós estamos aqui, irmão, para receber a nossa bênção, a nossa vitória. E Deus vai usar a minha e a sua vida para ajudar muitas pessoas que estão sendo enganadas. Tem pessoas que estão sendo enganadas por esse mesmo espírito. Presta atenção aqui. E Deus vai usar a minha e a sua vida para botar esse espírito para correr. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, irmãos.
estão sofrendo ataque pelo mesmo espírito. O mesmo espírito. E os modos operantes é a mesma forma. É a mesma forma. Dando descrédito para a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, mostrando só maus testemunhos. Irmão, tem muita igreja séria, tem muito homem de Deus, irmão, cheio da unção, cheio do Espírito Santo, e a gente tem que valorizar isso, mostrar para as pessoas que existem mais homens de Deus, ministros de Deus, do que esses que estão por aí, banalizando o Evangelho, distorcendo a palavra de Deus. Se alguém chegar para você e falar, mas pastor, crente, é tudo assim, é isso, é aquilo, fala para ele assim, você quer que eu te mostre alguns que não são assim? Vamos lá na IPA. Vamos lá na IPA. E você vai falar assim, porque nós não estamos aqui para enganar ninguém. Você vai falar como eu falei lá na casa de paz ontem, falando do meu pastor, do meu apóstolo. Falei, o apóstolo Marcelo, 24 anos no Bristol. Falei, o apóstolo Marcelo não é nenhum santo, como nós também não somos santos. Nós temos problemas, nós temos defeitos. Quem não tem, atire a primeira pedra. Mas tem o testemunho. Tem o testemunho, porque nós erramos, nós somos pecadores, mas nós temos a dependência do Espírito Santo. Nós somos discípulos de Jesus, assim como Pedro, assim como Mateus, assim como João. Eles eram discípulos de Jesus ou não? E eles tinham problema ou não? Eles erraram ou não? Eles são apóstolos de Jesus. Então, irmãos, faça esse desafio para a pessoa que for criticar o Evangelho, querer falar mal dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus. Faça esse desafio, fala, vamos lá na IPA, vamos lá na igreja lá onde eu estou congregando. Lá tem uns homens e mulheres de Deus que têm defeitos, são pecadores como você e como eu, porque a Bíblia diz isso, todos pecaram, todos, mas são homens de Deus, que estão caminhando na presença de Deus, que estão fazendo a obra de Deus, e é uma obra séria, que estão salvando vidas, que estão ensinando vidas, que estão ministrando nas vidas, que estão dentro das casas, orando por famílias, fazendo aquilo que Jesus fazia. O que Jesus fazia, irmão? O que Jesus ensinou? Vão de 2 em 2, de casa em casa, nas ruas, na viela. É isso que a gente faz, irmão. É isso que a gente faz. Quer conhecer a árvore? Olha para o fruto. Olha para o fruto. Então, irmãos, não deixe esse espírito enganador enganar mais você e nem aqueles que estão à sua volta. Bota ele para correr. Em nome de Jesus, comece a orar, irmão, comece a declarar isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se coloque em pé, como a gente falou, hoje é culto de libertação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, você também que está aí na sua casa, se você está passando por alguma situação, nós vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus. E esse espírito enganador, esse espírito destruidor, esse espírito roubador, ele vai sair do nosso meio em nome de Jesus. Em nome de Jesus.